pouco do óleo, assim, do brilho, para não dar brilho na filmagem. Sim, isso é verdade, Babu. Você está assistindo bastante Globo News. Você está vendo como o pessoal funciona. Então vamos lá, senhoras e senhores, estamos aí mais uma noite de debates, nossa tábua redonda. Estamos aqui com a Amanda, aquela que não sai de casa sem antes consultar as cartas, para ver o que as cartas dizem. Está auspicioso. Estamos aqui com o Babu, o nosso Rubinho Barrichello do Apocalipse, que andou dando umas notícias atrasadas para nós aqui, senhoras e senhores. Sempre primeiro a nós, notícia do fim do mundo. Não foi saindo do forno. Estou aqui, nesta floresta da velha Grã-Bretanha, para conclamar os espíritos da floresta para dar juízo para esses três, senhoras e senhores, para ver se eles evoluem. E estamos aqui com o nosso decano, o decano deste grupo, Jorginho, o mestre de obras da construção das pirâmides, senhoras e senhores, o extraterrestre perdido em Jacareí. Então vamos lá. Adorei o decano. Babu, essa agora ele me elevou acima do que eu mereço, hein? Não sei, não. Quem que fica esperto com esses espíritos zombeteiros que tem no grupo aí? É verdade. Isso aí, na verdade, é jogar casca de banana moral para que os imprevistos aconteçam e você escorregue na calçada da fama, entendeu? E o senhor é o mestre em escorregar em casca de banana. O senhor atravessa a rua para escorregar na casca de banana da outra calçada. Meu filho. Então vamos lá, 384. Começa. Tá bonito, Babu. Amandinha, mesmo que você não queira, é tu que começa. Então vamos lá. 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades? Admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. Olha, eu considero essa colocação bem interessante em relação há um bom tempo atrás, o Raul Teixeira, eu gosto muito dele, ele fez uma palestra em São Paulo. Eu até estava com Monte Oliva, Maria Emília, um pessoal que ele levou. E ele falou o seguinte, quando falou assim, a reencarnação, do modo como ela foi elaborada para o nosso planeta, é como se chegasse alguém diante de você e nós não pedíssemos o boletim, a capivara, sabe? A vida pregressa desse indivíduo. Porque se nós chegássemos aqui como adultos, com certeza a desconfiança de quem nós somos no recebimento seria diferente. Então, como bebê, mesmo que nós estejamos, digamos assim, inseridos naquele momento, num grupo de necessidades meio desagradáveis, de acerto, a mãe ou o pai, isso falando em família normal, né? Porque as famílias também são disfuncionais devido aos espíritos. Na verdade, a família inteira pergunta assim, nossa, tomara que venha normal, sem problemas físicos, venha sadio. Porque se nós viéssemos adultos, a pessoa perguntaria, quem é você? De onde você veio? O que foi que você fez para estar aqui? Entendeu? Quer dizer, como bebê, ninguém pergunta para esse espírito qual os seus boletins de ocorrência e os seus antecedentes criminais para estar na minha família. Então, a família recebe sem nenhum tipo de desconfiança aquele espírito que talvez em outras encarnações você fosse desagradável. Se tivesse uma lembrança como adulto, talvez nós não fôssemos tão bem recebidos. Eu achei muito interessante essa colocação devido a essa resposta. Mas também nós temos hoje famílias disfuncionais de espíritos que, por problemas muito complicados, o espírito adentra
a esse grupo como se fosse uma roleta russa, né? Quer dizer, você sabendo problemas ou não, a família te recebe de maneira muito complicada, muito difícil. Quer dizer, aí você tem que nadar, aprender a nadar resilientemente numa tempestade no mar, né? Isso é muito complicado. Fala, Claudinho. Fala, Claudinho, você ia pensar alguma coisa aí. Não, é que a questão que ele coloca aqui é porque os primeiros gritos da criança são de choro. A criança não sabe falar ainda, então ela tem reações, vamos dizer assim, mais materializadas mesmo. Ela não sabe verbalizar aquilo que está acontecendo. Então são as reações físicas. Então o choro é uma reação física que alguma coisa está errada. Então por isso aí a necessidade de ter alguma reação para que naqueles primeiros tempos em que a criança não sabe se expressar, ela seja cuidada, senão todo mundo morria na infância. E aí a humanidade se extinguiria. Então, na verdade, aqui a questão, quando ele coloca admirar e pois em tudo a sabedoria da providência, é que nesse mundo que a gente está vivendo, a gente não pode nascer já com aquela lucidez plena de planetas superiores. Então, a gente nasce e a gente leva um bom tempo para chegar a essa lucidez quase plena. Então, nesses primeiros anos de infância, é um período que a pessoa, que a criança necessita de um extremo cuidado, e aí é necessário essa situação de choro para os pais cuidarem para aquela criança poder chegar até a idade adulta. Então, como a gente vive num mundo ainda muito materializado, nosso corpo humano ainda é muito atrasado, muito pesado, então o espírito não consegue ter essa lucidez plena como num planeta evoluído que o corpo físico é muito etéreo. Então, esses primeiros anos, assim, as reações da criança é no sentido dos pais cuidarem até ela começar a se desenvolver. É isso. Mas aí, Claudinho, voltamos àquela questão anterior da 383, né? Qual é para o espírito a utilidade de passar por estado de infância? Ou seja, nós viemos num estado de, digamos assim, de vulnerabilidade para chamar atenção nos sentimentos, para que as pessoas não se apercebam de alguma vibração, porque vão olhar o corpo. Mas mesmo assim, como você falou, no nosso planeta ainda de provas e expiações ainda muito bruto, tem muita mãe que vê o bebê e joga ele numa lixeira, coloca ele na porta de alguém, quer dizer, porque aí, mesmo disfuncional, é aquela aversão espiritual que ela sente, mesmo ele sendo um bebê. E aí o que acontece? Aí, na hora que ele chora, todo mundo, quem olha aquela criança jogada, vai buscar, digamos assim, mexer com sentimentos para dar para aquela criança, para aquele espírito infantil, ainda na fase infantil, o amparo que ele precisa, né? Então, não significando, sinceramente, que... Você perguntou e você acabou de responder. A criança, mesmo ela sendo rejeitada pela mãe, alguém vai notá-la. Alguém vai cuidar dessa criança. Isso é uma exceção, lógico, existe, a gente está cansado de ver, mas é 1 em 1 milhão de mães que fazem esse tipo de coisa. Sim. Mas o choro é justamente para chamar a atenção. Quantas crianças não foram salvas de morrer pelo choro? Eu ia falar isso, Eu lembro foi de escutar um choro de criança, né? Daí a pessoa vai conseguindo achar onde que tá, né? Eu lembro lá naquela Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, o cara tava dentro do saco. A criança dentro de um saco, ele escutou o choro da criança. Exato. Agora, o fato da gente demorar bastante, qual a utilidade da infância, é justamente porque nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, muito atrasado. É necessário esse período da infância para que os pais eduquem essa criança. É o período mais suscetível dela ser educada. É do 0 aos 7 anos. 7 anos. Papu, você deu uma risadinha satírica agora. O que aconteceu? Prova e expiação. Estamos aqui no melhor do bom, né? No Brasil ainda. Nós estamos no melhor do bom. Prova e expiação explica tudo isso aqui.
Não, mas quer dizer, não, digamos assim, porque você sabe que essa prova de expiação é acadêmica. Na verdade, nós somos espíritos ainda embrutecidos num planeta muito, digamos assim, rudimentar. A Terra é uma beleza, mas ela é um planeta ainda em movimentação, em acerto. Quer dizer, nós não teríamos condições de estar encarnado num planeta mais elaborado, com espíritos mais... Olha essa luz aqui que me envolve, olha a O luz Babu ali. vai falar que ele sim, Olha a ele é luz diferente que de envolve a nós. Amandinha ali, ó. A Amandinha tá um clarão branco ali, ó. Tá quase se confundindo com tudo ali. Uma Espíritos verdadeira anja. superiores. Claudinho, que o O senador. Babu não nos ouça, Claudinho. O Babu não tomou a medicação hoje de manhã. Senador, dirigente de escola que só tinha espírito de segunda ordem. Só você tá travado aí, ô Jorge. Verdade, cara. Olha, por isso que eu creio firmemente em Jesus o Cristo. Porque se ele não tivesse me colocado na minha vida, vocês, aonde eu estaria? Por isso que todo dia eu sou grato a esse espírito que colocou. Né, Amandinha? Eu também faço a mesma coisa. A luz está atrapalhando ou não tá? Não tá, Não, né? tá não, tá não. Não, tá boa. Agora tá legal, você enquadrou bem. Tá É que a bom. gente muito se pergunta, pô, por que acontece isso aí, que nenhum dos casos, colocou a criança dentro do saco do lixo e deixou lá na... É prova de expiação, são espíritos ainda muito, muito atrasado ainda. Então, no planeta de prova de expiação, você vai ver isso a rodo. Porque a resposta, ela mexe realmente com uma qualidade de mexer com nossos sentimentos, com a nossa humanidade. Mas mesmo a infância, nesse tipo de planeta, não é só no Brasil, você vê que a infância, ela não é amparada totalmente, né? Ela, claro que tem, digamos assim, tem crianças que são melhores, cuidadas, outras não. Mas, no geral, a infância, a preparação da criança para o futuro, nesse planeta, ela não é feita de forma equilibrada. Ou ela é muito mimada, ou ela passa por situações que tem que ter muita resiliência. E é por isso que desse choro, porque a gente ainda é preciso fazer despertar a gente ainda por alguma coisa, pelo lado ainda do instinto. Você vê alguma coisa, um animal chorar, uma criança chorar, você vai ter um cuidado, você quer saber o que está acontecendo, né? Então foi um dos mecanismos de Deus foi isso aí, chamar atenção para alguma coisa, para o nosso instinto tentar, porque a gente é muito mais instinto ainda do que percepção e razão, né? Beleza. Vamos 385. Claudinho, vou ler metade, você lê a outra, que eu estou de férias. Amandinha ali só. Olha, 385. De onde vem a mudança que se opera no caráter em uma determinada idade, e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Resposta. É o espírito que retoma sua natureza e se mostra como era. Vós não conheceis o segredo que esconde as crianças em sua inocência. Não sabeis o que são, o que foram e o que serão, e, entretanto, as amais. E quereis bem como se fosse uma parte de vós mesmos, a tal ponto que o amor de uma mãe por seus filhos é considerado o maior amor que um ser possa ter por outro, que a resposta é muito grande, eu me perco no parágrafo, calma aí. De onde vem essa doce afeição, essa terna benevolência que até mesmo estranhos sentem por uma criança? Vós sabeis? Não. É isso que eu vou explicar. As crianças são seres que Deus envia em novas existências para não impor uma severidade muito grande. Lhes dá, aí, para não perder, calma aí, lhe dá todo o toque de inocência. Mesmo para uma criança de natureza má, suas faltas são cobertas com a não consciência de seus atos. Essa inocência não é uma superioridade real sobre o que eram antes. Não, é a imagem do que deveriam ser.
E se não o são, é somente sobre elas que recai a pena. Mas não é apenas por elas que Deus dá esse aspecto. É também e principalmente por seus pais, cujo amor é necessário para a sua fraqueza. Esse amor seria notoriamente enfraquecido frente a um caráter impertinente e rude, ao passo que, ao acreditar que seus filhos são bons e dóceis, lhe dão toda a afeição e os rodeiam com os mais atenciosos cuidados. Mas quando os filhos não têm mais necessidade dessa proteção, dessa assistência que lhe foi dada durante 15 ou 20 anos, seu caráter real e individual reaparece em toda a sua nudez. Conserva-se os bons, se eram fundamentalmente bons, mas sempre sobressai as características que estavam ocultas na primeira infância. Claudinho, vai que vai agora. Eu leio então, Babu, pode ficar. Não, Claudinho, para não perder a ordem. Beleza. Então, vedes que os caminhos de Deus são sempre os melhores, e que quando se tem o coração puro, é fácil conceber-se a explicação a respeito. Com efeito, ponderai que o espírito da criança que nasce entre vós pode vir de um mundo em que tenha adquirido hábitos inteiramente diferentes. Como quereríeis que permanecesse no vosso meio esse novo ser que traz paixões tão diversas das que possuís, inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Como quereríeis que se incorporasse no vosso ambiente, senão como Deus quis, ou seja, depois de haver passado pela preparação da infância? Nesta vem confundir-se todos os pensamentos, todos os caracteres, todas as variedades de seres engendrados por essa multidão de mundos em que se desenvolvem as criaturas. E vós mesmos, ao morrer, estareis numa espécie de infância, no meio de novos irmãos. E na vossa nova existência não terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as formas de relação deste mundo, novo para vós. Manejareis com dificuldade uma língua que não estáis habituados a falar, língua mais vivaz do que o é atualmente o vosso pensamento. A infância tem ainda outra utilidade. Os espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-los progredir. É então que se pode reformar o seu caráter e reprimir as suas más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. É assim que a infância não é somente útil, necessária e indispensável, mas ainda a consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Gente, aqui no meu tem buscar a pergunta 319. Vocês têm aí, não? Tem. Sim. Olha lá, pergunta 319. Uma vez que o espírito já viveu a vida espírita, antes da encarnação, de onde se origina seu espanto ao reentrar no mundo dos espíritos? Isso não é mais que o efeito de um primeiro momento e da perturbação que segue ao despertar. Mais tarde, ele se reconhece perfeitamente à medida que ele volta à lembrança do passado e se apaga a impressão da vida terrestre. E aqui fala 163 e seguintes. O que ele fala aqui é que o importante é que durante a infância é preciso educar a gente, porque depois, a partir dos 12, aí aos 16 anos, mais ou menos, quando entra a adolescência, é que a gente mostra o nosso caráter mesmo, mostra o que era a gente na vida anteriores, que a gente não vira santo, a gente não faz nada, a gente continua sendo o que era. Então, a partir desses 12 para os 16, a gente começa a mostrar realmente a nossa última encarnação, como que a gente saiu da última encarnação, né? Exatamente, Babu. E aí, e o que aqui eu achei interessante também, Babu, aqui, devido ao 136 aqui, é isso, que tanto ao encarnar como ao desencarnar, se você não tem um tempo de preparo, você fica meio fora de... como é que chama? Você não fica integrado, porque você pensa bem, se nós, ao encarnarmos como já conscientes,
Voltar a se acostumar a comer, a dormir, a não se movimentar, seria quase uma perturbação, não? É a mesma coisa quando a gente morre. Você realmente se reacostumar a não ter mais fome, a não ter mais digestão, a ter uma liberdade que você não está acostumado, a poder, né? Você não acha isso? Que seria isso também? É que aí depende muito do apego material do espírito. Se for um espírito tranquilo, ele vai entrar no mundo, na erraticidade mesmo, não nas colônias aí, vai entrar normal. A gente vê no Céu e Inferno os relatos dos espíritos lá. Ah, tive uma perturbação, mas logo já me dei conta onde que eu estou. Aí você tem aqueles mais apegados ainda, que precisam ter essa rotina de tempo e espaço, que é as colunas espirituais. Aí eu preciso acordar 8 horas, preciso trabalhar, preciso sair, preciso comer, preciso tomar banho. Então tem uma preocupação mais rotineira ainda. Apesar de a gente viver num mundo de prova e expiação, que a grande maioria ainda precisa passar por uma coluna espiritual, tem tantos que não precisam, tem tantos que já tem um pouquinho mais de... Tanto que nas obras de André Luiz, o André Luiz, uma coisa que a gente precisa deixar bem claro aqui, que é a fantasia que a gente faz. A gente coloca o André Luiz como um espírito superior. O André Luiz não é espírito superior ainda, porque passou 8 anos no umbral, acordou no nosso lugar, começou a estudar, ou seja, ele teve um despertamento legal, só que agora, a partir da próxima reencarnação dele, que nós vamos ver o quão mudado ele está, porque ele aprendeu um monte de coisa no mundo espiritual, lá nas colônias. A partir da próxima reencarnação dele, que vamos ver mesmo se ele tem a vontade de permanecer no caminho que ele escolheu. Mas voltando, então, como ainda é muito materializado esse mundo, os espíritos que estão aqui, é que a gente tem muita noção do Brasil ainda, né? Você vê que esses espíritos, quando desencarnar, vai ser isso aí, eles não vão se enxergar como nada, né? Eles não se preparam espiritualmente, então para ele vai ser aquele perdidão, aonde que eu tô, não vão se dar conta ainda mas alguém que já começa a despertar, começa a ter uns pensamentos mais elevados, com certeza não passa por alguma coisa assim, eu preciso de tempos ainda, preciso acordar, preciso trabalhar, preciso ir no banheiro, preciso comer. Mas, ô, Babu, mas digamos assim, você falou, você desencarna materialista, tudo legal, é um corpo uma material e tal. Mas quando o espírito já está muito acostumado com o plano espiritual, aonde não tem esse negócio, se ele não encarnasse como criança, para ir criando novamente o hábito, ele teria também essa perturbação, ou não? Mas Você aí pensa que bem. tá, Jorginho, por isso que tem que passar por criança. Não tem como nascer já adulto. Por isso que está na pergunta anterior, a providência divina, que faz esse apanhado da primeira infância, para você educar o espírito, para o espírito ser educado na existência. Você está querendo pular uma coisa, imaginar uma coisa que não vai dar certo mesmo. Ah, o seu espírito já vinha adulto, já vinha no corpo. Aí você vai ter que querer imaginar uma coisa que não vai ter como acontecer mesmo. Talvez por isso, Babu, que aquela teoria do Rustam de teísmo do corpo plasmático de Jesus, muitas pessoas acreditam, porque falam assim, Jesus não teria condições de reencarnar no corpo físico, porque ele já estava desacostumado a esse tipo de rotina, né? Talvez isso ficou palatável devido a essa concepção que a gente tem. Quer dizer, nesse período, você tem que nascer como criança para criar novamente o hábito mental, corporal, de que aqui tem, digamos assim, tem ritmos físicos, né? Não, é que para nós ainda materializado precisamos. Não acredito que Jesus precisava e nem que ele reencarnar como adulto já também. Isso aí no nosso planeta, se ele submeteu a reencarnar aqui, ele vai ter que seguir a lei de reencarnação de um planeta de prova e expiação. Vai ter que passar por isso. Não que ele precisasse, como espírito evoluído que é, mas como ele resolveu reencarnar aqui, ele ia ter que passar o mesmo jogo que nós. Senão, qual que é? Senão, tudo que Jesus fez era uma farsa. Se ele nunca. Se ele vou acreditar num cara que ele mesmo não fez o que. Ele mesmo teve privilégio vindo para cá. Então, não vou acreditar num cara desse.
Porque a explicação do Rustam, quando fala da encarnação de Jesus, ele dá essa explicação aparentemente lógica que seria impossível para um espírito como Jesus enquadrar-se novamente no corpo físico, porque há muito tempo fora na sua expansão para poder comprimir um espírito desse, entendeu? Então, as pessoas levaram esse pensamento com uma lógica que é uma pseudológica, né? Ela não é... Quer dizer, o que você falou aí é o mais correto. Se você se propõe a trabalhar, digamos assim, no meio do Amazonas, você vai ter que se acostumar com o mosquito, nego, porque é o ritmo de lá. Você não vai pra lá e reclamar assim, pô, se eu soubesse que ia ter tanto mosquito aqui, não ia vir. Você entrou para jogar o jogo, né? Exatamente, eu acho que essa é a lógica digamos assim, do espírito superior que se propõe a colaborar com a gente. O que é que você diz aí, Claudinho? E a respeito, só mais um pouquinho antes de passar o Claudio, a respeito daquela carta que eu mandei de Sêneca hoje lá, que a gente fala para escolher os professores bem. Porque Sêneca deixa bem claro, se você tem que escolher alguém como mentor, alguma coisa, que viva aquilo que ele fala. E não que fica só falando bonito, que ele viva aquilo. Então, se a gente colocar como Jesus, como um gênero, que falou um monte de coisa da hora, bonita, moral, mas ele mesmo não viveu porque ele não tinha o corpo, você cai em descrédito Jesus totalmente. Fala, Claudinho. Fala, Amandinha. Não. Só falei de coerência, né? A questão de quem está pensando e vai dizer alguma coisa. Vamos esperar a volta. Então, a questão aqui ele pergunta por que a pessoa muda, né, o seu caráter na idade adulta. E aí ele pergunta se é o espírito que se modifica. Então, aí ele deixa claro que não é que o espírito se modifica, é um período em que o espírito ainda está meio que adormecido. Ele ainda não tem a plena consciência. Então, ele não tem aí não tem a expansibilidade verdadeira do seu caráter, até mesmo porque a condição física não permite. O espírito ele pode ser extremamente evoluído, mas o fato de ele reencarnar num planeta com um corpo atrasado, o corpo ele bloqueia isso até desenvolver, passar pela infância e chegar na idade adulta, que ele possa dar vazão a toda a sua potencialidade, vamos dizer assim. Então, esse período ele fica meio que adormecido, ele vai acordando aos poucos, né? E aqui ele coloca assim, que isso aqui não é uma coisa inútil, é justamente essa fragilidade da criança, essa inocência da criança, para cativar os pais, para os pais cuidarem da criança, porque senão os pais teriam os filhos e largavam no mundo. Então, tem toda essa aparência de inocência, aquela coisa bonitinha, gracinha, tudo mais, é justamente para os pais, né, cuidarem daquele ser que está ali em desenvolvimento. E aí ele coloca aqui também que, assim, não é porque a criança que não sabe nada. Ele está colocando aqui, ele pode vir de outro planeta muito mais evoluído, quer dizer, a criança pode ser muito mais evoluída intelectualmente, moralmente que os pais. Então, não é porque é criança que não sabe nada. Ele pode saber até mais do que os pais. É isso que ele coloca aqui também no finalzinho. Vamos lá. Agora vamos entrar na Amandinha. Você, Jorginho. Agora a Amandinha. Agora nós estamos entrando aqui no simpatias e antipatias terrenas, hein? Vulgarmente chamada como, Amandinha? Não, esse aqui não, tem outro aqui que é da Mandinha. Simpatias aqui é almas gêmeas, entendeu? Almas gêmeas. Coraçãozinho. Agora, pô, vamos lá. 386. Dois seres que se conhecem e se amam. Agora a Mandinha abriu o sorriso aí, ela tá vendo? Aí, tô procurando. Podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Reconhecer-se não, mas ser atraído um para o outro sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão.
Essa Ou feição seja, sincera. a sintonia, a vibração comum faz que a gente se encontre, não só aqueles que se amam, mas aqueles que se desejam bem. Como também aqueles que se encontram e de cara não vão com a cara do outro. O santo não bate. Mas não é o santo que não bate, é a vibração que encontra aquele reconhecimento, entre aspas, de que esse cara essa personalidade não é aquilo que eu espero, entendeu? Eu tenho Mas para você, Amandinha, que ainda não encontrou a sua alma gêmea, o tarô lhe diz que não, aparentemente não, mas quem sabe está essa linha do destino. Tenho certeza. Repete o finalzinho, Jorginho. Travou você. Não, mas você sabe, ó, existe uma roda do destino que atrai os corações apaixonados e as almas afins, entendeu? Sim. Tenho certeza que o senador vai falar e vai falar do nosso último encontro. Fala, senador. Porque nós estudamos o último encontro nosso. Sim. As questões dos usufruídos, das simpatias, por que a gente se reconhece lá, se não for algo espiritual mesmo, isso as afeições aqui da Terra não seguem adiante, porque se for algo só material, a gente não se reconhece no mundo espiritual, que no mundo espiritual que é o verdadeiro, então todas as ligações são espirituais, não são materiais. Fale, Claudinho. Então, inclusive lá nos Mensageiros, ele comenta sobre casamento lá. Então lá ele coloca bem claro que casamento lá não é uma coisa de fachada que nem é aqui na Terra, muitas vezes. Lá é porque realmente os dois espíritos são afins. Eles têm vamos dizer assim, uma atração, né, entre eles que é uma coisa realmente de sintonia vibratória entre os dois. Então lá não existe coisa para publicar foto em revista, né? Para compartilhar patrimônio. Lá não tem nada disso. Então, lá, falsidade não é. Passa longe. Falsidade lá não cola. Mas o Claudinho, foi nos Mensageiros mesmo, lembra? Que estava lá naquela reunião de família, aquela moça que já estava desencarnada, que era filha daquele pessoal que ia visitar lá aquela colônia lá, o Campos da Paz, ela era tão apaixonada. Aí é que está, esse tipo de informação faz as pessoas passarem a acreditar em alma gêmea. Mas ela tinha uma atração, assim, uma afeição tão grande por um que estava ainda encarnado, ainda assim atrapalhando, que ela toca uma música, aí a mãe fala para a outra mulher, fala assim, ela ainda espera por ele e tal. Quer dizer, ela... Você lembra disso, Claudinho? Sim. Mas aí que eu... Isso passa uma ideia para, digamos assim, os mais românticos, né, Amandinha? Que existe aqueles amores indestrutíveis que ligam uma a outra. Mas aí que eu entro mais uma vez, coroa espiritual é coisa muito material, ainda mesmo para ter casamento, porque o amor tem que ser alguma coisa universal. A gente, quando espírito superior, a gente não vai casar um com o outro no plano espiritual, todo mundo vai ser amado do mesmo jeito lá. Então, se há casamento ainda nas coroas, é porque há algo material ainda. Eles estão presos a algo material, eles precisam se reconhecer por algo material. Essa... Cupido com o arco e flecha quebrado, meu filho. Eu sou destruidor de qualquer esperança. Esse seu arco e flecha aí tá quebrado, rapaz. Porque se você... Porque se tiver casamento no plano espiritual superiores, você sempre vai ser destinado a alguém. Tipo, e a ideia não vai ser essa dos espíritos superiores. Porque se ainda tem essa ideia de casamento num plano espiritual, é porque é muito material ainda. Eles precisam dessas coisas. Eles não se reconhecem como... Então, esse negócio de você ser ligado a um outro indivíduo, um outro espírito, ainda é uma passagem, é uma etapa que você está passando. Vamos dizer assim, você
tem uma afeição muito grande por um indivíduo. No futuro, nós seremos, como sempre foi falado na escola de aprendiz, todos nós somos fadados a chegar a que Jesus chegou. Ou seja, Jesus não precisa casar com ninguém, ele ama todos nós igualmente. Então, ele não precisa mais estar ligado apenas a uma pessoa, ele está ligado a todas as pessoas. E esse é o nosso objetivo. Então, mas por enquanto, quando a gente ainda é muito material, a gente Viu, ainda tem Jorginho? uma ligação única só com uma A pessoa. alma gêmea tem seu fim. Mas, Claudinho, mas quando você fala isso, nós colocamos Jesus como referência e nós aqui. Vamos falar de Jesus como espírito. Nas suas encarnações antigas que ele já teve, com certeza, ele deve ter amigos muito queridos. Ou seja, Jesus seria indiferente a esse conhecimento antigo, de maneira diferenciada, se ele tivesse, digamos assim, um carinho maior por espíritos que estão no nível dele e que em outras encarnações estiveram juntos. Você pensa bem, nós aqui, podem passar milhões de anos. Esse tipo de experiência que nós temos nos faz sermos mais, digamos assim, mais afins do que com a maioria dos espíritos, meu amigo. Não vejo isso um tipo de separação. Não, mas Agora, isso foi o que a gente estudou no último encontro. A gente vai ter, mas, tipo assim, a gente é que nem, tipo assim, a gente se reencontrar hoje num centro espírita. A gente, querendo ou não, a gente vai conversar com quem a gente conhece bastante gente, vamos falar assim, numa convenção espírita, a gente vai conversar com todo mundo, só que a gente vai ficar entre mais nós ali, a gente tem uma afinidade especial, e isso no mundo espiritual tem também, mas isso não quer dizer que é uma coisa ligada, é só uma questão de afinidade maior. Então, mas Isso, eu não vejo que Jesus tenha uma afinidade maior com uns ou com outros, porque isso seria uma distinção. não, Ele mas, está num nível em que ele não faz distinção mais de ninguém. Claudinho, que está lá no que a gente estudou, como a gente compartilhou as coisas, e ele já viveu com alguns outros espíritos. Não que ele vai preferir, eu prefiro esse aqui do que para ele, todo mundo é igual. Mas questão de que ele já viveu experiência com alguns, e isso, tipo assim, não é que ele está dando preferência a esse aqui, não. Ele falou assim, ó, esse aqui a gente já compartilhou a estrada junto uma vez, a gente foi mais ligado, tem essa ligação, mas aí transborda qualquer coisa material, tipo, Então, mas eu penso que ele não tem mais esse tipo de coisa. A gente ainda tem isso porque é uma passagem, é um aprendizado nosso. Nós estamos, assim, aprendendo a ter uma ligação muito próxima com um indivíduo para, no futuro, fazer isso com todos. É isso que ele é hoje. Então, ele não tem uma preferência, uma ligação especial com ninguém, porque isso, para mim, no meu entender, seria uma distinção. mas Então, ele não distingue um cidadão que vive aqui no Brasil de outro que é lá na Europa, de outro que é na África. Para ele, todos são iguais. Ele, vamos dizer assim, ele se dedica a todos de forma igual. não, isso aí sim, o senador, Então, ele vai. sai de personalismos, vamos dizer assim. Não, sim, aí sim, ele vai olhar para nós, para a Terra, todo mundo igual, mas com quem ele já teve um caminho percorrido, ele tem uma ligação forte, aqui não tem palavra para gente, ele tem uma intimidade maior, porque ele já compartilhou um caminho junto, não que ele prefere essa pessoa, é porque ele Então, mas aí é uma outra coisa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que, em termos de sentimento pelos espíritos, ele não tem distinção. não, Agora, isso obviamente, aqueles que mas foi o que o Jorginho quis dizer. desde lá do planeta onde ele veio até, lógico que vamos dizer assim, o relacionamento é diferente do que ele tem conosco, por exemplo, que ainda sim, é isso que eu falei. É isso que o Jorginho quer dizer. É isso Porque que. quando nós falamos isso, Babu, Claudinha, Amanda, dá uma impressão que quanto mais puro nós formos, a palavra eu não sei qual seria a correta, mas não é uma indiferença amorosa. Porque quando você não tem preferência, não significa uma indiferença, mas, digamos assim, o fato de, como está lá no livro do Missionários da Luz,
quando o Alexandre vai fazer aquela encarnação do Segismundo. Aquele espírito, amigos e irmãos, consegue assim, você lembra que nós devemos algumas coisas a ele, ao nosso amigo, podemos ajudá-lo? Eu pensei em você, falou, claro, devemos muito a ele. Quer dizer, os espíritos que já se conheceram, o Cláudio, devem ter um pouco mais de... Não é uma atração diferente, não é uma indiferença. Pô, agora que eu sou maduro, eu mudo, não. Mas o fato de eu ter conhecido você em várias encarnações faz que a nossa, digamos assim, intimidade vibratória seja maior do que com uma pessoa que estou conhecendo agora espiritualmente. Tudo bem. O que eu estou falando é que ele não tem uma preferência por um ou por outro. Ele não tem essa ligação que para nós é mais paixão, é mais coisa Sim, material. claro. Ele já está muito acima disso. Então, para ele, não tem mais essa ligação mais forte com um e menos forte com o outro. Para ele, são todos iguais. Agora, obviamente que a ligação que ele tem com espíritos que ele já conhece há bilhões de anos é diferente da nossa, claro. Isso, Claudinho. Fechou, hein? Você e a Amandinha estavam achando alguma coisa que ela não me pôs direito ali, que eu percebi. Agora, Babu, você cortou os sonhos do espírito da Amandinha, porque você foi um cupido que chegou com uma flecha quebrada, cara. Ela já estava assim, nossa, aí você chegou e pá! Vou casar no plano espiritual, não vai. Tá vendo? Foi por água abaixo. Aquele amor do colégio, aquela paixãozinha ali da adolescência, não vai. Balde de água fria, né, Jorge? Só. Eu senti assim um baldão, minha filha, aqui, sinceramente. Jogou você na solidão interna. Você vai ter que se virar por si mesmo, entendeu? Mas me esquenta não, Amandinha. A sua alma gêmea já está aí muito evoluída, está esperando você lá em cima. Nossa, tá muito. Aí botou você pra baixo, Amandinha. Botou você pra baixo que você ficou. Você não evoluiu, ele foi. Acabou você de atrasada. Já tá na minha frente, né? Eu não tô com pressa para ir, não. Então, vamos lá. 386A. Não seria agradável para eles se reconhecerem? Nem sempre. A recordação das existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Após a morte, eles se reconhecerão e saberão em que tempo estiveram juntos. Aí tem aqui, né, o item 392. 392. Quem é que lê? Pode ser uma dica, porque continua na pergunta dela, é que a gente não vai, senão a gente vai pular as outras perguntas. Beleza, então. Depois a gente vê. Algum comentário? Algum tecer de comentários nessa questão? Vamos ler agora. É interessante isso. Mas 392 está na frente. A gente vai ler mesmo, depois. Hoje mesmo vai ler. E o que a gente pode falar? É o que a gente vai ver lá, por mais que a gente ame aqui na Terra e possa ser alguma coisa mais espiritual do que terreno, porque hoje as feições são muito mais materiais, por isso que a gente estudou, assim, as feições materiais não sobrevivem no mundo espiritual, mas mesmo sendo um pouco mais evoluído, como a gente ainda é um planeta de prova e expiação, ainda espírito, aprendizagem, pode ter algum tipo de inconveniente, mesmo tipo, você passou com a vida inteira com uma pessoa, você pode criar atritos ainda. Então, se reconhecer lá na frente, tem coisa boa, mas você vai olhar também, tem coisa ruim nesse angu também, não foi só mil maravilhas. Então, você fica meio, vale a pena tentar de novo? Eu vejo muito, Babu. Eu entendo isso assim, se nós nos reconhecêssemos, mesmo na parte de simpatia, como o passado foi muito agradável, ao invés de você viver o presente hoje, que é diferente e traz outras experiências, nós tentaremos fazer o passado voltar. E o passado, para a gente, ele já não importa mais. Igual na vida atual também, o que passou, né? Deixa o passado lá. Né? Porque tô dizendo assim.
digamos assim, Até nessa nós vida mesmo. hoje, porque a Mandinha, eu entendo assim, nós hoje, mesmo vivendo, digamos assim, no século XIX ou no século XVIII, hoje já não somos mais os mesmos, entendeu? Quer dizer, somos o mesmo espírito, mas a experiência do século XIX, ela não cabe muito nessa, digamos assim, nesse tempo. Apesar de que, como vocês sabem, eu prefiro um celular que tenha mais carga e bateria do que bater foto, porque se eu ficar preso num elevador, eu não tenho linha, entendeu? Quer dizer, isso é a minha ligação com o passado de coisa mais útil. Porque para que eu quero um celular que tira fotografia se eu estou preso no elevador e não tem linha, entendeu? Quer dizer, mas já imaginou uma pessoa presa ao passado, ela não ia vivenciar bem com o celular, sabe? É tipo aquelas velhinhas que eu escuto quando eu vou no banco, assim, no meu tempo era tão legal, eu chegava aqui, eu conhecia o mocinho do banco, ele já abria aquela gaveta, pegava aquela ficha, era tão rápido, agora eu tenho que esperar a pessoa para me ajudar. Quer dizer, ela não se enquadra ainda nesse tempo de touch de máquina, cara. Você já imaginou? Se nós nos lembrássemos do passado de uma coisa boa, você queria ficar preso lá. E eu também me enrolo nesse negócio de touch. Meu Deus do céu. Aquela porcaria nunca sai daquele negócio. O Jorginho, quando fala da velhinha, ele é a personificação dele. É o videocassete dele de 7 cabeças. É ele falando dele mesmo. Aí que tá, quer dizer, eu ia ficar preso naquele tempo. Pô, no meu tempo, a televisão durava 30. A minha TV de 29 polegadas está morrendo. Você pensa bem, ela durou 40 anos com a gente, é uma vida. Você não vive aquela 40 com uma pessoa. É uma vida. Só que ela está piscando agora assim, de repente ela faz aquele... Aí volta. E não tem peça. Quer dizer, se ela... de 40 anos atrás. Se ela pifar, nós vamos ser obrigados a buscar uma televisão diferente. Eu vou sentir falta da bichinha, juro. Cara, o Jorge provavelmente é daqueles espíritos que viveram muito na Idade Média, que vivia 90 anos e nunca nada mudava. Nada. Aí ele veio reencarnar no século 20, 21, que a cada 10 anos a tecnologia triplica de velocidade. Então ele não está muito acostumado. Mas aqui, nessa questão, eu fiquei lembrando de um meme que eu vi na internet que diz assim que a maioria dos arqueólogos são mulheres, porque elas são mestres em escavar o passado. A Mandia, machista essa piada aí, machista. Muito machista. Mas já pensou se você lembrasse, encontrasse com a pessoa e lembrasse tudo as besteiras que a outra pessoa fez no passado? Você não vive o presente. Então, o esquecimento ele é importante justamente para tentar começar do zero, reconstruir tudo de novo a partir do zero, dar uma nova chance. É aquilo, né? O que vai acrescentar, né? Saber de... Eu fico pensando numa discussão de um casal amplamente apaixonado no século XX, lá no século XIX. Mas você lembra quando vocês desbateram meu cavalo lá no céu? Quer dizer, você ia pegar uma discussão pegando lá, mas minha filha foi no século XVIII. Você dirige esse carro como você dirige a carruagem. Quer dizer, é um negócio meio maluco. Né, Mandinha? 387. A simpatia vem sempre de um conhecimento anterior? Não. Dois espíritos se compreendem, procuram-se naturalmente, sem que necessariamente se tenham conhecido em encarnações passadas. Opa, aí agora bagunçou a cabeça, cara. Bagunçou? Senão você não ia conhecer ninguém na sua vida. Isso aí tá falando no plano espiritual, né? Não, aqui também. Não, bem encarnado. Encarnado e desencarnado. Os dois lados. Porque aqui está falando da simpatia. Eu posso definir. Está falando também de simpatias, digamos assim, de sentimentos, ideais, alguma coisa assim? Será que é isso?
Não, aí você tem, depende daquilo. Se você tem coisas materiais, vamos fazer uma revolução, você vai se atrair a espírito com esse tipo de pensamento. Todo tipo de pensamento, seja mais material ou espiritual, vai ter combinação, vai ter seus parzinhos, vai ter as suas multidões, seus grupinhos. E aqui cabe tudo. Então, mas aqui a gente tem que entender como ele fala vamos falar, de coisa nobre, de evolução espiritual mesmo. Aí que ele vai tocar, aqueles espíritos mais evoluídos, mais se afim, vão se encontrar, mesmo que não tenham vivido em outra existência Sim. junto, porque a afeição Que dele algo é a dessa afeição vida mesmo. natural, que é espiritual que sobrevive, que é o que como que eu posso falar? É o que sobrevive no mundo espiritual, né? Porque tudo que é material fica por aqui. As afeições puramente materiais vão ficar aqui, as ideias materiais vão ficar aqui. Então, o que vai sobrar mesmo é a afeição espiritual. Então, sendo espíritos assim, mais com teor mais elevados, mais nobres, eles vão se reconhecer aqui, vão se atrair mesmo não ter vivido experiências outras juntos, seja na Europa, seja em qualquer lugar. Augusto, está dizendo o seguinte, então, para ver se eu entendi o que você disse. Digamos assim, nós quatro aqui gostamos de filosofia, mas nós encarnamos em pontos diferentes. Quer dizer, esse gosto comum de filosofia, em certo sentido, também nos atrai, caso for necessário. Né? Nós quatro aqui somos bandidos, nós nunca mais se vimos, mas no momento de um assalto a gente se une porque os objetivos afins são os mesmos, é isso? Então, beleza. E aí criam-se novas amizades, né? Criam-se novas amizades, criam-se novos grupos, tem razão. Beleza pura. Claudinho botou óculos agora, vai que vai. 381. Agora sim, agora você Eu pensei que ele ia falar alguma coisa aqui. Não, vocês já definiram, já resolveu a questão. Já explanaram bastante. Acabou? É por isso que eu sempre agradeço a Jesus, o Cristo, por ter você do meu lado, cara, tá vendo? Oh. Veja Jesus saber disso. 388. Os encontros que se dão algumas vezes entre certas pessoas e que se atribuem ao acaso não seriam o efeito de uma espécie de relações simpáticas? Há entre os seres pensantes ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é a bússola dessa ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Claudinho, então, você que leu o mesmerismo aí, você pode nos dar uma aula, cara. Então, ou seja, o acaso não existe. Eu encontrei você por acaso. Não existe acaso. Vamos dizer assim, as afinidades, o magnetismo das pessoas se atraem. Mas não é os opostos se atraem, como é comumente falado. Os opostos se atraem, isso é balela. Então, é o magnetismo realmente das pessoas que são compatíveis que se atraem. Perfeito. Vai, Jorginho. Não? É Jorginho. É Jorginho. Amandinha. Eu já entendi. Vamos lá. 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por essas pessoas à primeira vista? Espíritos antipáticos que se adivinham a um sinal... Espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. Tá certo. Aí não. Normalmente tem uma ligação com vidas anteriores. Assim. Também não. Também, Essa questão de magnetismo. Se não é uma coisa que estão vibrando junto, vamos falar que é uma pessoa mais evoluída. Ele vê que aquela outra pessoa não é tão evoluída e tem pensamentos mais criminosos, vamos dizer assim, no nosso linguajar. Os dois vão se repelir, não vai bater. Um vai ler automaticamente a aura do outro, o campo magnético do outro, assim, com esse aqui eu nem vou esperar porque não há afinidade, não precisa ter vivido junto. Mas também, Babu, vamos somar também
casos de vivências anteriores, como está lá do Segismundo, né? Lá no Missionário da Luz, que o cara precisava encarnar, mas em outra encarnação ele matou o espírito daquele que seria o pai. O pai instintivamente atrapalhava a encarnação porque ele sentia uma certa... Quer dizer, tudo isso junto funciona nesse ponto. Quer dizer, pode ser uma outra encarnação ou pode ser essa discrepância de objetivos vibratórios. Entendido, Amandinha? Sim, agora. Que a Amandinha que já eu sempre estava associava que era com vida anterior, mas não necessariamente. Exatamente. Tanto as ligações simpáticas Assim, como antipáticas. você jogou aquela água de gelo em cima dela com o cupido, com a vaca. Pô, ela estava sonhando já com a alma. É para o bem dela. Eu puxo o tapete e vai dar para o bem dela. É aquele tapa aquele tapa para educar. Aquele castigo para educar que os pais falavam antigamente. Aquela do Claudinho, o Claudinho fica assim, Jesus, será que eu agradeço realmente por estar com esse grupo? Às vezes você se depara com algumas pessoas, já logo de cara você não como se diz no popular, o seu santo não bate com ele. Verdade, Cláudio, olha, isso é a diferença de afinidade, diferença vibratória entre você e a outra pessoa. E tem gente, olha, que por mais que você seja um espírito, digamos assim, querendo melhorar, você não aguenta ficar junto, cara. Fica evidente na sua cara que, putz... Eu não consigo disfarçar, não. Eu tenho uma teoria que mostra se você viveu com essa pessoa ou, tipo assim, é só a coisa magnética que não bate, que você está numa vibração ou outra. Se você guarda um rancor muito grande, você olha e vai assim, putz, tem vontade de matar ou alguma coisa assim, é porque tem vidas passadas envolvidas. Quando você só olha assim, putz, não gostei dessa pessoa, mas não sente nenhuma coisa de ódio, de aversão, assim, sabe, do nosso português chulo, de querer matar, de querer algo mal, é que a gente não viveu. Simplesmente esse campo magnético nosso que já não está batendo mesmo com a pessoa. Que é o caso de Jorginho com seus ex-colegas do primário. Cara, Amandinha, a alma do Claudinho é feminina, porque você viu o que ele falou? É a mulher ele que fica escavando. Nada, cara! Ô, bichinho! Rapaz! Já imaginou ele lembrando do passado? Ei, Jorginho, lá no século XVII, você roubou, me pegou emprestado as minhas estatuetas e não devolveu até hoje, ó, do século XVII, cara. Eu fico pensando, Amandinha, quem vai herdar as histórias em quadrinhos do Pato Donald e do Claudinho? Como vai ficar a vida desse rapaz? Ele vai queimar antes de desencarnar. Certeza. Ele vai levar só a vibração da revista. Vocês são dramáticos demais. Vai, Amandinha. 389, certo? Não. 390. É isso. A antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus pelo fato de não serem simpáticos. A antipatia pode originar-se de uma falta de similitude do modo de pensar, mas, à medida que eles se elevam, os matizes se apagam e a antipatia desaparece. Então, quando você vai evoluindo moralmente, isso vai ficando... Calma aí. Aí, Amandinha, os dois precisam evoluir, porque se um estacionar, que nem o Jorginho falou, que sua alma gêmea já evoluiu e você ficou para trás... Já está lá no plano espiritual. Está dando a antipatia para ele ali. Assim, pô, por mais que eu goste, a Amandinha não está fazendo por merecer. Está jogando praga para mim. Isso, aí os dois precisam... Assim, meu Deus, aonde eu fui amarrar minha égua? Jesus, aonde eu estacionei a minha carruagem? Ai, meu Deus.
O Claudinho pensa assim, Jesus, eu quero a minha biga de volta. Onde está a minha biga? Onde deixei meu cavalo? Então, aqui ele coloca assim: enquanto a gente é imperfeito, atrasado, a gente vai ter os nossos espíritos simpáticos e antipáticos. Sim. À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que isso é uma grande bobagem. E aí a gente vai deixando essa antipatia. A outra pessoa, por ser muito atrasada, ela pode ter antipatia conosco, mas o nosso objetivo um dia é a gente não ter antipatia por ninguém. Foi isso, Claudinho, que você colocou em relação a Jesus. Chega uma hora que você não tem antipatia nenhuma, porque você pega. Todo mundo evolui, não. Teve uma série muito bem bolada dos Estados Unidos, que era o seguinte: eu esqueci o nome dela. Deve ser de 1800 e alguma coisa. É mais ou menos isso aí, Babu. É o seguinte, a história era essa. O irmão dele foi preso, ele era arquiteto, e ele começou a bolar um jeito, porque o irmão dele era inocente. E ele começou a bolar um jeito, se tatuou inteiro com um plano de fuga, fez-se ficar preso para fugir com o irmão. Aí ele se encontrou com um grupo muito ruim, não sei o quê, eles se odiavam, mas com o tempo, esse grupo foi ficando, trabalhando tão bem junto, que ficaram amigos no final da... Aí, quando um morria na série, todo mundo ficava triste. É exatamente isso. Você pode se encontrar ruim, mas com o tempo você vai ver que cada um se agrega. Eu esqueci o nome da série, mas ela foi muito bem Prison Break. Exatamente, Babu assistiu. Não assisti, não, mas eu sei qual que é. Nunca assisti. Essas séries famosas eu não assisti nunca nenhuma. Prison Break, Lost, vai falando outro lá, que que fez sucesso recentemente aí, que tinha um trono lá, como que chamava? Como? Game of Thrones. Isso, eu não assisti nada. Esse eu não vi também. Não conheço. Só ouvi falar. É muito bem elaborado em relação à sua história. Eu achei bacana que o cara conseguiu fazer um roteiro bem inteligente. 391. A antipatia entre duas pessoas se manifesta primeiro naquela cujo o espírito é pior ou melhor? Faça a aposta. O que você acha, Mandinha? Eu acho que a antipatia da pessoa é maior quando é menos evoluído. Vamos ver, então. Tanto em um quanto no outro. Resposta do meia, Mandinha. Tô brincando. Mas as causas e os efeitos são diferentes. Um espírito mau tem antipatia contra qualquer pessoa que possa julgá-lo e desmascará-lo. Ao ver uma pessoa pela primeira vez, sabe que vai ser desaprovado. Seu afastamento dessa pessoa se transforma em ódio, em ciúme, e lhe inspira o desejo de fazer o mal. O espírito bom sente repulsa pelo mal porque sabe que não será compreendido e não partilharão dos mesmos sentimentos. Mas seguro de sua superioridade, não tem contra o outro ódio ou ciúme, contenta em evitá-lo e lastimá-lo. Ou seja, enquanto o que é mais mal, o mais atrasado, ele quer se afastar, ele pode querer fazer algo contra o outro que é mais evoluído, ele só vai falar assim, não, com essa turma não se misture com essa gentalha aqui. Gentalha. Isso. Mas realmente gente. Olha, conforme nós vamos ficando, assim, digamos, mais amadurecidos, não é que a gente fique soberbo, não. Alguns ficam, mas normalmente você fica seletivo, né? Sei lá. Principalmente não podia até, para buscar grupos por desconhecimento, buscar pessoas que, mesmo no boteco, né, para conversar qualquer bobagem. Mas hoje em dia você vai no mesmo boteco, mas você vai sentar numa mesa em que a conversa seja um pouco mais diferenciada, né? Seria a mesma coisa que, digamos assim, gente, nós somos espíritos superiores agora, somos bacanas, então fomos todo mundo convidado a assistir um show da Anitta. Não. Gente, não dá para assistir. Não é que a gente não goste dela. Como espírito, não, mas
Vamos assistir um show do Gilberto Gil. Opa, aí é outro nível. É que Do Gilberto Gil, entendeu? João Gilberto. No mundo de prova e expiação, esses contrastes são mais violentos, né? Conforme você vai evoluindo, você tem mais material para selecionar e descartar, na verdade, né? Exatamente. Fala, Claudinho. Você riu aí, Claudinho? Fala, Claudinho. Vocês vão me desculpar, mas eu também não iria em shows de João Gilberto, nem de Gilberto Gil, tá? Só para deixar registrado. Gilberto Gil, e assim. Mas por que não? Você não gosta de João Gilberto? Quem gosta de Bossa Nova? Deus me livre. Deus me livre. No show do João Gilberto, só se for para dormir lá. Vixe, é outro nível mesmo. Deus Nós temos que subir muito, Babu. Assistir uma música clássica e tudo mais, beleza. Aí tá no nível, aí no nível. Gilberto Gil, João Gilberto, Deus me livre. Vai, Claudinho, você que já está chamando a festa junina com esse seu quadriculado aí, vai que vai. Isso aqui não é festa junina, senhores. Não é festa junina, isso aqui é um tartan. Já ouviu falar? Eu já lembrei do quentão já. Rapaz. Você percebeu que ele fez uma camisa. Babu, pelo amor de Jesus. Isso aqui é um tartan. Isso aqui é um distintivo dos clãs escoceses. Lá. Tá? Só para deixar claro. Eu achei até que você estava na Escócia aí com essa imagem. Sim, o cetro sagrado do druida. Esse cara é celta, minha filha. Nós é que estamos correndo atrás do homem aí. Isso aqui é um distintivo dos clãs. Eu quero ver se ele tá com a saia, que eu esqueci o nome. É o kilt. Isso. Tá muito frio para usar o kilt. E aí ele fez a camisa, entendeu? Só que é o seguinte... Tem que pôr uma meia calça. Vocês falam de mim que eu sou friorento. Mas... esse tartan é de flanela. Esse coisa aí é para aquecer o corpo. Certo, Claudinho? É roupa de festa junina. Não é. Primeira coisa que a gente lembra. Claudinho, isso é um pouco do espírito, digamos assim, rebaixado, que quer desmerecer o superior. Fica tranquilo, você é o espírito superior. É aquele tipo de pessoa que está lá embaixo. Aí, em vez de se esforçar para subir, ele quer descer os outros, entendeu? Vai deixar todo mundo para baixo. Vamos lá, esquecimento do passado. É nóis. 392. A tal da questão citada anteriormente, a 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do passado? O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Inclusive, tem uma notinha de rodapé do avô do Babu aqui. Eu também tenho essa notinha. Leia, por favor, porque a gente não tem, não. Algumas traduções dizem, esquecido de seu passado, ele é mais senhor de si. A frase francesa é a seguinte. Aí está em francês. Quero ver ler agora. O fato de ser ele mesmo na nova encarnação parece-nos mais significativo do que ser senhor de si. É isso. Sim, porque senhor de si já traz aquela maturidade. Ser ele mesmo é uma liberdade atuando no mundo de hoje. Eu acho que a tradução é ele mesmo, é melhor mesmo. Eu acho que aí o avô do nosso amigo aí tem razão mesmo. Porque senhor de si passa a ideia de você estar autônomo, consciente e amadurecido. Ele mesmo não. Porque vamos imaginar, por exemplo, o caos que seria na sociedade se todo mundo lembrasse de todas as suas vidas passadas. Nossa. Você ia lembrar de tudo que todo mundo, de repente, fez para você. A Amandinha já pensou a peixeira, já. Não ia dar certo isso. A Amandinha é o famoso Jeremias, né? Se eu pudesse, eu matava 1000. Mas o Claudinho, não ia dar certo, não. Isso aí você tem razão. Porque se nós lembrássemos de tudo que nós fizemos, significa que você também lembra de tudo que eu fiz.
Não ia dar certo esse negócio. Porque Não por ia dar certo. mais que eu achasse que eu tenho razão, você também teria razão, a gente não ia conseguir nunca se bolar. Porque em trabalho mediúnico, tem espíritos que sabem que estão desencarnados, o cara ainda acha que o cara é atrapalhado, que odeia o cara que aconteceu uma coisa há 1000 anos passados, imagina hoje, cara. A gente não suporta o cara que fez no ginásio, imagina. Voltou para a escola, tem coisa ali. Tem coisa do passado. É antipatia de coisas do passado. Reencarnação que ele teve com esses ex-colegas. Ele não esqueceu. Cita novamente a passagem bíblica para ele. De antes de oferecer a oferenda, reconcilia. Reconcilia-se com o adversário antes. Reconcilia-se com teus adversários enquanto estão no caminho, enquanto estás no caminho com eles. Mas assim, normalmente nas aulas de escola de aprendizes, eu costumo falar para o pessoal, olha, a gente fica com muita curiosidade de lembrar, de saber o que foi no passado. Primeiro, a maioria das pessoas quer saber se foi rei, se foi nobre, e quase sempre todos nós, a gente foi tudo escravo, foi servo da gleba, a gente foi tudo ralé. Então, primeiro lugar, não tenha expectativas que vocês podem se decepcionar. Segundo, se muitas vezes na nossa vida, na nossa encarnação atual, a gente se arrepende de besteira que a gente fez, que a gente até fala para a gente mesmo, eu queria esquecer que eu fiz isso. Então, se na nossa encarnação atual, muitas vezes a gente fica remoendo coisa errada do passado, imagina se a gente lembrar coisa de encarnações passadas. Já não damos conta das remoídas dessa vida. Planeta de prova e expiação, você não tem que ficar nada lembrando de filmes passados, que não é nada bom. Senão cai naquele mesmo que a nossa amiga Amandinha mandou lá da Cigana embaralhar esse negócio de novo aí. Se vai lá se faz a regressão passada, aí vai falar, você foi um Zé Ninguém. Não, faz esse negócio tá errado aí, que eu devo ter sido um rei. Mas, assim, antipatias não significa que é meu inimigo, vamos dizer assim, né? Que eu não preciso forçar uma relação, assim. Não tem problema, né? Como assim, Mandinha? Explica de novo, eu não entendi. Não, porque a gente falou de reconciliar com teus inimigos, né? Mas, assim, Sim. Pessoas que a gente não tem simpatia, tem antipatia, né? Não significa que é meu inimigo. É isso. Não. Mas também, se essa pessoa precisar de ajuda, a gente tem que estender a mão. Ajudar naquilo que pode. O que eu entendo que a passagem quer dizer é que, assim, a gente não deve ficar cultivando inimizade com os outros. Então, se alguém é antipático contra você, você não necessariamente precisa ser antipático com aquela pessoa. Você tem que entender assim, a pessoa pode não gostar de você, mas a pessoa tem direito de não gostar de você. Sim. Quantas pessoas a gente não gosta? E a gente não questiona isso. Então, a gente querer que todo mundo ache a gente legal, que gosta da gente, isso aí não existe. Isso aí é soberba. Se Jesus, que era Jesus, nem não todo mundo agradou a todos, dele, né? Se ele não conseguiu agradar todo mundo... Mas então, aí a culpa não era de Jesus, a culpa era nossa. Sim. Então, só que assim, a gente não pode ficar... A passagem quer dizer isso assim, você não deve ficar cultivando inimizade contra os outros, antipatia contra os outros. Trate os outros sempre bem, mesmo que a pessoa não te trate bem. Porque se você começar a cultivar inimizade aqui, isso você leva para o outro lado, e aí é pior. É o caso do Jorginho com os amigos lá da escola. Vai levar, estou achando que vai levar para outra vida, porque até agora não resolveu isso. Amandinha, essa coisa do meme aí da cartomante me lembrou uma piada que pode ser muito boa para você. Uma mocinha muito igual a você foi numa cartomante, aí a moça chegou lá... Muito igual, eu como. Mexeu nas cartas assim, a hora que ela abriu uma carta para ela fez uma cara assim, amarga, embaralhou de novo, falou assim, corta de novo, tal, e botou umas 3 vezes. Aí a moça, igualzinha, você falou assim, mas minha senhora, qual é o problema? Não, tem alguma coisa errada aqui, eu acho melhor você... Não, por favor, joga, fale para mim o que a senhora vê. Ela falou assim, olha, eu estou vendo aqui nas 3 vezes que você vai sofrer durante 30 anos. Ela fala assim, meu Deus, senhora, as cartas não mentem jamais.
Tá legal, 30 anos. E depois? Ah, depois você está acostumada. Depois você acostumou. Nossa, isso aí. Eu não ia pagar, não, por essa consulta aí, não. Eu imaginei. Só por eu imaginei. Vai, Jorginho, senhor. Alô, meu filho, vamos lá. Esse é 393, hein? Nós estamos no esquecimento do passado, hein? Não esqueçam. De que maneira pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas do esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou? Mas do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E está, assim, sempre a recomeçar. Como reconciliar isso com a justiça de Deus? Gente, isso é a maior, como é que chama? É a maior indagação contra a reencarnação que aqueles que não são espíritas colocam. Peraí, mas se eu não sei o que foi que eu fiz, por que eu estou sofrendo esse tipo de coisa, né? Isso aí, quer dizer, então foi outra pessoa que fez, por que eu estou pagando uma coisa que eu nem fiz, né? Aqui diz a resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode distinguir o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa de seu sofrimento, e o que o poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar as suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que vos vem frequentemente e ao qual resistir instintivamente, atribuindo-nos mais das vezes a vossa resistência aos princípios que recebeste de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado. Voz que vos adverte para não recair nas faltas que já cometeste. O espírito entrado nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos, quando volta para eles. Aqui tem um pequeno adendo aqui de Kardec. Se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos a intuição e nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado. Aquela nossa consciência, que é o desejo que abrigamos de não mais acometer as mesmas faltas, nos previne a resistência. Gente, também aqui, vale uma coisa importante, antes que a gente termine aqui, porque essa resposta aqui a gente tem que ler de novo e discutir, porque essa questão é a que mais o pessoal coloca como, digamos assim, um contraponto da encarnação não existir. Porque você pensa bem, se eu não lembro o que eu fiz e considero que o meu gênio é esse, quem foi e falou que esse gênio é de outra encarnação passada? Então, tem uma série de discussões, quer dizer, quem pensa nisso é quem já é espírita. Quer dizer, ela é um estudo que tem que se fazer com muito mais atenção para se pensar. Quer dizer, se eu pensar da maneira como eu ajo, eu tenho uma pequena noção daquilo que me move no passado, entendeu? Porque é o meu gênio, o meu humor, a minha personalidade, na verdade, são as minhas virtudes e as minhas tendências do passado. E os nossos vícios, defeitos, né? Que a gente sabe quais são, né? É onde a gente tem que melhorar, né?
Ou seja, não está tudo esquecido, tem a intuição ali que traz ali as coisas. Ou seja, não cai no esquecimento total. Sim. Fala, senador. Aqui, vamos dizer assim, se a gente fizer uma interpretação junto com as questões anteriores, a gente vê que a lembrança vai trazer muito mais inconveniente do que coisa boa. Por que que nos planetas superiores, onde você tem um corpo físico muito mais sutil, você lembra de tudo? Porque você já chegou num nível em que as lembranças não vão te causar problema. Por que que em mundos atrasados como o nosso a gente esquece? Porque a gente carrega muito mais inconveniente, muito mais problema do que coisa boa. Sim. Então, a lembrança do passado, ela vai trazer consequências imprevisíveis para as pessoas. Se eu estou andando na rua, por exemplo, eu encontro com um cara que me envenenou no passado, eu vou querer esganar o cara. Então, não tem sentido a gente lembrar de tudo. É como você ter uma colinha ali. Faz parte desse aprendizado de você se melhorar, contendo os seus impulsos. Então, faz parte desse aprendizado. Se você lembrar de tudo, você vai se deixar levar pelos seus impulsos inferiores e vai acabar errando de novo. Então, você esquecendo, você tem uma nova chance de reconstruir as coisas do zero. Porque a gente carrega muito mais vícios, muito mais erros, muito mais más tendências do que boas tendências. Então, é necessário o esquecimento. Isso é, Claudinho. Porque é muita vivência nossa, né? Você pensa bem, eu acredito, assim, não de maneira consciente, mas eu acredito que nessa encarnação, nós aqui é que estamos um pouco mais conscientes. Então, vamos imaginar século XVII, século XV, que eram mais brutos. A nossa experiência era mais bruta, quer dizer, hoje nós estamos melhorados, mas sem te lembrar a maneira como nós éramos, deve ser muito peso, né? E deve ter também, tipo assim, um psiquismo que até não aguenta, tipo remorso, culpa, que ao invés de colaborar para cima, você se apaga, né, pela culpa. Nossa. É que tá até aqui, só deixa eu achar. Cadê? Porque isso aqui é uma resposta cumprida, hein, gente? Você viu? Eu acredito que deve ser uma das maiores respostas do Livro dos Espíritos. Caramba, é isso? Você tem que ler. O que o senhor está procurando aí? Calma aí. Eu Aqui tô tá no calma. começo, eu estava procurando no final, mas está no começo, porque está no começo da resposta aqui, ó. Cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem do mal. Por isso que a nossa existência atual é o que a gente tomou um pouco mais de consciência. Mas mesmo você, se você pegar o grossão aí, você vê que o grossão tem uma melhor consciência, mas, tipo assim, é bem atrasado ainda, é bem material ainda, está bem retido ainda, né? Bom, então paramos por aqui, né? Claudinho, você vai fazer Já? hoje lá no... É 8h20, gente. Eu tenho que fazer janta aí. Claudinho. Desgravando. Desgravando.